Olá, Raquel. Boa noite. Boa noite a todos que estão entrando aí. Boa noite. Deixa eu te chamar, Raquel. Vamos começar. Cadê a Raquel? Aqui. Tem a Raquel aqui. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Alex. Cadê Anderson? Mas quem que tá aqui? Oi, deixa eu só Oi, posicionar Raquel. aqui. Boa noite. Só já falando aqui rapidinho para as pessoas, quem tiver dúvidas, né, ao longo da live, tem aqui, ó, no cantinho aqui, uma interrogaçãozinha. Por ali você consegue mandar perguntas. Aí no final da live a gente começa a responder as perguntas. Né, Raquel? Melhor Sim, deixar para o final da live, né? As perguntas. é melhor, porque senão Acaba a de gente vai acabar se perdendo. É bastante conteúdo e senão a gente acaba não conseguindo dar atenção para todo mundo, né? Eu tô já verdade. olhando aqui quem é que tá entrando. Olá, Aí, Marques, e sejam todos Silvia. bem-vindos. É, Só vou nossa, fixar tem aqui, bastante gente. vou fixar o tema da live. Legal. Então, primeiro eu vou pedir para a Raquel, que é minha convidada, né, se apresentar. Aí você se apresenta, depois eu me apresento, que pode ter pessoas novas aqui, né? Então pode se apresentar, Raquel. Enquanto isso, eu vou colocando o tema da live aqui pra gente. Legal, prazer, meninas. Meu nome é Raquel Oliveira, eu sou terapeuta na parte sistêmica e também analista corporal. Então, o objetivo do meu trabalho aí é fazer o reencontro de você com você mesmo, porque o autoconhecimento ele está muito ligado aí a um padrão, né? Todos nós funcionamos tudo do mesmo jeito e não é assim que funciona. O meu papel é realmente fazer um reencontro e apresentar você a você mesmo. Você conseguiu aí, Paula? Consegui E fixar. foi um prazer receber esse convite, Paula, de você. Eu até estava falando com você antes disso. Eu tô já acostumada com live, mas não tem jeito, dá aquela tremedeira ali no início. Dá daquele friozinho na barriga, né, Raquel? Eles veem a gente Tá, falando aqui tão tranquilamente, tão naturalmente, mas não sabe o friozinho na barriga que dá toda a live, né? Toda live que a gente abre verdade. é como se fosse a primeira. Sim, verdade. Ó, vocês vão ouvir de vez em quando a Amandinha aí falar, não tem jeito, é a participação nossa especial. É, Eu eu sempre falei, a Amandinha vai participar, que é a sua filha. Eu falei, ó, o Miguel também pode participar alguma hora ou outra, porque hoje o Rafa não tá em casa, então ele tá aqui atrás, pediu para ver televisão agora. sim, Então, pode ser que eles participem aqui, tá, gente? Mas a gente vai seguindo, foquem no conteúdo, tá bom? Vai ser bastante conteúdo. Então, deixa eu me apresentar, né? Vai que tem gente nova aqui. Eu me chamo Paula Marques, eu sou nutricionista há 13 anos. Então, sempre trabalhei na área clínica e sou nutricionista materno-infantil. E agora, com a Raquel, eu sempre tive um olhar mais clínico, assim, né? Para tentar ajudar o paciente de todas as formas, não só com a nutrição, mas também saber para quem mandar o paciente, né? Se caso eu visse a necessidade de um profissional. Então, a Raquel me abriu os olhos, assim, com esses traços de personalidade, que tem me ajudado muito na minha prática clínica. E eu tenho atendido muito. O meu público maior acaba sendo mulheres, né? E eu atendo muita gestante, mas também vem muitas mulheres que querem perda de peso. Igual eu falei esses dias no Stories. O que acontece? Só da gente conversar, às vezes, eu já vejo que a pessoa está na dor. Então, eu já falo, olha, vamos com calma, vamos procurar um terapeuta ou até mesmo um psiquiatra, né? A depender do diagnóstico que tem que ser isso, dado. né? Então, Sim, é isso, é cada um no seu quadrado, né, Raquel? Então, verdade. a Raquel tem me ajudado demais, assim, me apresentando esses traços e tem me ajudado muito na minha prática clínica. Então, por isso que eu quis trazer a Raquel, né? Convidei ela para estar falando mais aqui a respeito para vocês entenderem melhor, porque é aquilo, quando a gente se conhece, quando a gente se entende melhor, eu falo assim, é libertador, né, Raquel? É Sim, simplesmente libertador. Então, então é isso, eu quero que vocês
se conheçam melhor e vai ser uma noite hoje de muita troca, de muita informação. Tá bom? Todos sejam bem-vindos e vamos lá começar a live? Primeiramente, eu quero falar justamente isso que a Paula falou. Eu vi um olhar diferente da Paula como nutricionista, porque ela não cuida somente da parte alimentar, ela cuida no geral do cliente. Eu percebo essa visão dela muito ampla, muito além do que ela realmente pode cuidar, né? E aí, o que eu gosto, o que é legal, é você poder atender o cliente e falar assim, não, peraí, fica aqui que você está seguro e que você vai ter o suporte comigo, eu vou te direcionar para o lugar certo, para o profissional certo, eu vou te dar o toque necessário para que você compreenda as suas necessidades reais em questão à alimentação e no geral em tudo. Então, eu acho bem interessante esse olhar que você tem. Gente, eu fiz uma colinha não, uma coluna. São, acho que mais de 4 folhas. Porque é bem amplo o assunto. A gente vai seguindo todo um cronograma. Então, o primeiro momento, eu quero explicar para vocês o que são os traços. Eu vou só pegar aqui a Mandinha. Ela já está querendo colo. Os traços, eles marcam, né, o período de formação que nós passamos na nossa infância, que é a primeira infância. É onde vai dizer como que você funciona, como que você compreendeu e absorveu o mundo que você vive. Então, nós passamos por 5 traços e todos esses 5 traços, eles vão ser distribuídos em nossa mente, em nosso corpo, né? Deixar gravado em nosso corpo de maneiras diferentes. O que isso significa? Que eu tenho um traço oral, por exemplo, a Paula tem o traço oral, só que em valores diferentes, em quantidades diferentes. E isso quer dizer muito sobre mim. Tá falhando aí? Tá travando a live? Tá funcionando certinho? Um pouquinho. Travou um pouquinho. Aí, voltou. Tá voltando? Então, esses 5 traços de formação, eles têm cada um período. E eu vou falar para vocês os nomes e os períodos destes traços, tá? O primeiro período do que nós passamos por esse... Travou um pouco. O primeiro período de formação é do traço esquizoide. Eu quero que vocês não se apeguem tanto ao nome. O nome ele é puramente científico, ele é tirado da literatura, então não tem nada a ver com patologia nem doenças, tá? Ele só é um nome, uma nomenclatura somente. O primeiro traço, ele é o traço esquizoide. E onde é formado esse traço? Esse traço ele é formado no período de gestação, até 1 ano de vida da criança. E aí, como que se forma esse traço? É justamente quando a gente passa nervoso, a mamãe passa nervoso, passa por algum tipo de ansiedade, né? O mundo daquela criança dentro do útero, ele muda. Gente, travou para vocês? O dela travou para mim. Ai, que pena. Ai, que dó. Voltou. Caiu. Voltou. Voltou. Aqui caiu a energia repentinamente, gente. É assim, live de sexta. Então, eu estava falando do traço esquizoide. O período de formação dele é no período da gestação até 1 mês de vida. E aí, para a criança, o único momento, para o feto, no caso, né? O único mundo dele que ele consegue registrar é o útero. Ele não sabe se a mãe está passando por uma ansiedade, o que está acontecendo lá fora, se a mãe, no caso, né? Nós que estamos hoje na pandemia, dessas gestações que são gestações em meio à pandemia, imagina a ansiedade de todas essas mães dentro dessa pandemia. Então, assim, a criança ela não entende o que está acontecendo lá fora. O feto, ele não compreende que a gente está vivendo, por exemplo, na pandemia. Então, ele só vai registrar que, quando ele existe, o mundo que ele existe o rejeita.
E esta dor vai ficar gravada na pessoa. Ah, mas eu não lembro da época de que eu era feto, óbvio que você não vai lembrar. Mas essa dor ela vai ficar registrada lá, como qualquer as outras que eu vou falando sobre os outros traços. O que é importante falar é o seguinte, que cada traço ela tem a dor e ela tem o recurso. E o recurso do esquizoide, no caso, ele é a criatividade, é aquela pessoa que vive somente no mundo dele, mas ele cria demais, né? Ele tem a imaginação dele é fora do normal. E aí, o que acontece? Quando a gente fala de influência alimentares em questão à esquizoide, eles vão querer comer menos, eles vão querer existir menos. Eles têm a necessidade, por questão de sobrevivência, de não aparecerem tantos. Por isso que são bem compridos, né? Eu já estou falando do formato do corpo deles, que são bem compridos, e a cabeça um pouco. Travou. Calma aí, gente, que ela volta, viu? Tá travando aqui o dela. Não sei se o meu tá travando também. Mas ela vai voltar. É um assunto tão bacana, gente. Oh, ela caiu. Ai, que dó. Mas vamos continuar rapidinho. Eu vou falar o que eu sei. Tá bom? Vamos esperar ela voltar. Calma, filho. Coloquei. Travou e ela caiu. O meu tá travado também, gente? Uma pena, que o assunto é muito bom. Aqui, ó. Ela me chamou de novo. Cadê? Vou trocar. Eu chamei ela de novo aqui. Aí, ó. Tá. Sabe o que é? Eu acho que é a nossa empolgação, né? De querer passar tanto conteúdo. Eu tô falando aqui, ó, tem um conteúdo tão bom. É a nossa empolgação. Fala dos meus traços enquanto isso. Alguém falando, fala dos meus traços enquanto isso. Eu não sei falar dos traços. A Raquel que sabe falar direitinho. Só que aí a pessoa tá sem foto, eu não consigo, eu não tenho como falar, gente. Eu preciso de foto. Assim. E aí o que acontece? Eu não sei aonde foi que parou em questão ao esquizoide, mas eu tava falando que ele não... Você começou a falar que eles são altos, mais compridos e tendem a comer menos. Eles tendem a comer menos e assim, mesmo que eles comam um pouco a mais, sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, você é magra de ruim? Por quê? Eles gastam tanta energia com a cabeça, eles produzem tanto com a cabeça que essa energia que eles consomem não dá conta. E aí... Pode falando. Tá. É normal. Daqui a pouco é a Mandinha também aqui. Você nem vai... Hoje o Rafael não vai nem... E aí o que acontece? Eles acabam gastando essa energia, até porque toda a energia do corpo dele, ele consome na cabeça. Ele quer, na verdade, que não existir. É como se ele já rejeitasse o mundo que ele vive também. Então, assim, por acompanhar essa dor da rejeição, ele já rejeita automaticamente o mundo. E aí, qual que é a solução, por exemplo, para quem é esquizoide e come pouco? Que aí são aquelas pessoas que nem massa muscular, elas vão ter mais dificuldades de ganhar a massa muscular justamente por conta disso, porque eles vão consumir, eles não querem existir, não querem ficar grandes e não querem ser vistos. E para se passar despercebidos, né, eles não vão aumentar de peso, eles não vão ficar grandes. E aí, qual que é a solução? A pessoa comer em pratos maiores. E é engraçado como isso funciona. Por quê? Porque ele vai enxergar espaço dentro do prato e vai compreender que ele está comendo pouco. Se ele vê o prato lotado, cheio, ele não vai conseguir comer. Não vai ter apetite, não vai conseguir. Ele vai registrar assim, é muito para mim comer. Se eu comer muito assim, eu vou existir demais. E é uma coisa inconsciente, não é uma coisa que você pensa para isso. Não, é uma coisa registrada no seu inconsciente. Alguém está falando? Estou falando do Miguel, que seu filho é lindo. O Miguel realmente é a coisa mais linda. Obrigada.
Vamos lá falar então do traço oral. Esse eu acho que é um dos traços mais inspirados pela gente, né, Paulo? Que na verdade são dois traços, gente, que têm a tendência de ganhar o peso, e cada um por seu motivo. O traço oral, ele é formado no período de 2 meses, a partir de um ano, no caso, de 2 meses até um ano de idade. E esse é o período da amamentação. Como o próprio nome fala, né, é a fase oral, é a fase onde o bebê, tudo que ele vê, ele põe na boca. Tudo que existe, né, no mundo dele, ele é como diz a nossa amiga Fernanda, que o tato do bebê está na boca, no período oral. Eu lembro toda vez da Fernanda. E aí o que acontece? Realmente o tato do bebê está na boca, né? É o tato, é o período onde o bebê está em extremo contato com a mãe, né? E o que ele registra aí? Que quando a real necessidade dele não é atendida, né? Quando a real necessidade da pessoa não é atendida, ele começa a registrar que ele está sendo de alguma forma abandonado. Eu quero enfatizar aqui, né, gente, que o objetivo não é julgar a mamãe, não é falar que a mamãe fez algo para o bebê, ou que o bebê recebeu maus tratos, ou que nós recebemos de alguma forma maus tratos. O objetivo não é julgar alguém, é dizer como você registrou o seu mundo, como que você compreendeu o mundo que você estava inserido. Então, vamos tirar o julgamento de que a mamãe abandonou, mas o bebê, ele registrou que ele foi abandonado. Seja isso abandonado em excesso, que eu vou explicar o porquê do excesso, e seja abandonado na falta. O que isso significa? Que o bebê foi extremamente atendido, só que a real necessidade dele não foi atendida. Que às vezes era uma etiqueta, que às vezes era a posição, que ele estava com dor de um lado, era outro lado que ele precisava. Às vezes era porque ele estava xixi e a mãe não compreendeu. E aí, qual foi a forma que ele aprendeu? Ah, qualquer coisa que eu choro, eu coloco o peito na boca. Qualquer coisa que eu choro, coloca a chupeta na minha boca. Então, ele compreende de que todas as emoções e o que ele está sentindo, ele não consegue mais registrar. Ah, eu estou sentindo fome, é por isso que eu quero chorar. Ou eu preciso da minha mãe, porque minha mãe me deixou e eu quero chorar, e ele não consegue mais. Então, ele compreende o seguinte: qualquer emoção que eu vou sentir, alguém vai me dar alguma coisa para me pôr na boca. E ele leva isso para a fase adulta. Quem tem o traço oral em maior destaque ou tem acima de 15% no seu gráfico, o traço oral, ele já vai sim ser influenciado pela dor do abandono. E o que isso significa? Que vai existir como se fosse um vazio no peito. A sensação do abandono é como se fosse mesmo um vazio no peito. E como que se preenche esse vazio? Com excessos. O excesso no quê? O excesso na comida, o excesso nos gastos, o excesso em tudo. Ah, ou eu quero muitas pessoas para poder suprir essa necessidade, essa falta que está aqui dentro e eu não sei o que é. E aí não sou muito seletiva em questão às amizades, então as amizades talvez vão ser boas ou não. Eu não vou ser seletiva em questão de amizades, ou vou entrar em relacionamento, por exemplo, e por conta da carência, mas no caso aqui, que nós estamos falando da nutrição, vou suprir a minha necessidade colocando comida na boca. Para quê? Isso. Pode falar, Paulo. Muitas pessoas chegam até a mim e falam, elas meio que se autoanalisam também, né? Autoanalisam. Então, Sim. Já chegam me falando assim, eu estou com compulsão alimentar. Muitas já chegam falando isso. E eu sei que eu estou tentando preencher um vazio, né? Que elas já vêm fazendo essas análises, essas autoanálises nelas. Então, o que eu falo? Eu prefiro não atender essa pessoa neste primeiro momento. Eu sempre encaminho. Então, eu falo, olha, se você acha que está com compulsão alimentar, se você acha que está preenchendo algum vazio, então o profissional correto a se procurar agora é um psiquiatra e um terapeuta também, né? E um terapeuta para fazer, é uma equipe multidisciplinar. Porque qual é o meu medo, Raquel?
Se eu passar uma dieta para essa pessoa, né, que ela vem com os objetivos, é que eu quero perder peso, porque eu ganhei muito peso, que eu sei que eu estou comendo muito além do que eu preciso. Temos um psiquiatra aqui na live. Ó, E o que vai acontecer? Eu vou passar tudo bonitinho para essa pessoa, eu vou explicar tudo, e essa pessoa vai fazer o quê? No início, ela vai propor, né, vai se propor, vai fazer aquela, né, não, eu vou seguir tudo certinho, da forma que deve ser. Então, ela vai parar de comer em excesso, de preencher esse vazio com alimento. Mas a minha preocupação é o quê? Ok, parou de preencher com alimento, mas a gente não tratou a causa, né? Então, ela vai preencher o vazio com outra coisa, ela só vai trocar. Então, ela vai trocar o alimento por, né, igual você disse, por compras ou por outras coisas. Então, eu sempre peço, olha, eu falo, não é porque eu não quero te atender no momento, mas no momento a gente tem que dar mais atenção a essa área sua. Então, aí eu já encaminho para outro profissional para depois ela retornar, né? E aí a gente fazer todo o trabalho que deve ser feito da nutrição. Mas antes eu sempre peço para fazer terapia, para procurar psiquiatra, para resolver mesmo o problema da raiz, né? Para a gente sim. não trocar o problema ou não piorar. Então, porque o que acontece? Legal, eu vou passar na Nutri, eu acho o teu trabalho, assim, extremamente importante. É legal a pessoa passar na Nutri, compreender, porque você começa a compreender quais são os alimentos realmente que são mais nutritivos, você começa a fazer substituição, você começa a alinhar a sua vida de uma forma saudável. Só que o que a pessoa precisa compreender? Quando você fala de peso, em questão a análise corporal, ela significa que é uma forma de defesa. Você tem um motivo para estar maior, você tem um motivo para este ganho de peso. E esse ganho de peso seria para suprir realmente aquilo que nós acabamos de falar, sobre o vazio existencial. E aí, quando você acaba não tratando o vazio existencial, ou você volta a engordar, porque existe a função, né, de estar maior, ou você volta a engordar e volta a engordar muito maior, porque você não cuidou do que era necessário, ou como você falou, você faz realmente a substituição. Ah, isso é característica do traço oral? Sim, isso é característica do traço oral. O traço oral é um traço onde ele tem muito mais o sentido apurado, ele sente muito o ambiente, ele já entra ali naquele lugar, ele já sabe como que está aquele ambiente, se aquele ambiente está pesado ou não. Ah, mas isso não existe. Se você for um pouco mais racional, isso não vai realmente existir. Agora, existem pessoas que são um pouco mais sensíveis, sim, e elas vão entrar no ambiente ou vão estar conversando com você, elas já vão captar que você não está bem. E aí, o que acontece? Essa energia, o oral, ele vai captando as energias. Como a energia sai? Chorando ou falando. Se a pessoa não está num ambiente onde ela pode se expor, onde ela não pode falar, onde ela não pode chorar, onde ela não pode pedir ajuda, por exemplo, tem que se mostrar muito mais forte, como eu conversei ontem, né, com você, Paula, referente a mamães, né, que acabam de ter os bebês e não conseguem perder peso. E aí, isto já é uma defesa, porque você para de se cuidar para poder cuidar de uma criança. Ah, mas você não é criança, tá certo, mas foi assim que você aprendeu a sobreviver. Como que aonde foi que o traço oral foi formado? Foi aonde você não conseguia falar, aonde você tinha que chorar para poder se comunicar com as outras pessoas, no caso com a sua mãe. E aí quais são as necessidades do traço oral? Dormir bem, se alimentar bem, né? Estar com pessoas legais, bacanas, boas conversas. E aí, se você não tem isso, que é a fase onde o bebê nasce, você acaba cortando amizade, dormindo muito mal, comendo quando dá. Eu ia falar justamente isso agora. Dormir bem, comer bem. No início, logo quando o bebê nasce, é uma coisa bem difícil, né? A mãe acorda bastante à noite. Claro que tem pais, tem uma rede de apoio maravilhosa que às vezes ajuda, né? Então a mãe não chega nem a entrar nessa dor. Mas a grande maioria entra, né? Porque não dorme bem, não se alimenta direito, tem que se alimentar correndo, que o neném tá chorando, que aí tem que dar o peito, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E é muito a demanda, né, que a criança leva, precisa ali, é muito grande. Então a mãe meio que esquece
nesse período dela, esquece até de comer, esquece até de escovar o dente, às vezes, para focar só na criança. E isso realmente acontece, é difícil. E são pequenas coisas, né, Raquel? São pequenas coisas, assim, por exemplo, dormir bem. É algo simples, né, que já ajuda a não entrar na dor. Sim. E uma coisa que o doutor José Brasileiro falou aqui, um dos principais problemas que temos na cirurgia bariátrica é a compulsão alcoólica após a cirurgia. E realmente, eu já vi muito disso, eu já atendi pacientes bariátricos e eu já vi demais, não só a compulsão alcoólica, às vezes, quando a pessoa, né, é de uma certa religião que já, eu não bebo, não posso beber, eu já vi essas pessoas passando mal com picolé. Então, essa pessoa fez o quê? Ela estava procurando algo que ela pudesse comer, assim, uma grande quantidade e ela não passasse mal. Então, ela viu o quê? Ela achou picolé de frutas. Então, era 20, 30 picolés que ela falava para mim que ela tomava ali, assim, sim, sentada, um atrás do outro. Então, eles vão procurando preencher esse vazio de alguma forma. Então, quando eu atendi os bariátricos, eu sempre falava, é equipe multidisciplinar. Não dá para ser só nutricionista. Não tem como. A gente não vai tratar. Não tem como. Até porque o excesso está, como eu falei, é a forma que a pessoa aprendeu a sobreviver. O excesso está na cabeça. O que ela fez? Não tratou o excesso, ela não cuidou desse excesso. E aí ela foi lá, reduziu o estômago, né? Para que não coubesse mais o alimento, e ela não cuidou do excesso. Então vai entrar em conflito de certa forma. Ah, mas espera aí. Raiz, né? Sim, e você vê que o excesso não é só, como eu disse aqui, a live, o foco é falar sobre o excesso alimentar, mas o excesso é em tudo. Você percebe que o oral, ele tem excesso de roupas, excesso de tudo dentro de casa, talvez de utensílios de casa, de tudo. Então, assim, ele não cuida desse excesso, quer diminuir a alimentação, e se ele não cuidar do excesso, no geral, ele vai voltar a ganhar peso. Em questão você falou, em questão ao consumo de álcool em excesso, tem um traço que consome, e eu vou explicar. Isso é questão de pesquisa, né? O Corpo Explica tem uma equipe lá de pesquisa e eles falam quais são os traços que têm a tendência a mais o quê. Então, eu vou falar aqui. Ainda não na verdade, o traço oral, ele pode sim ter um excesso de consumo do álcool, mas tem um traço que ele tem mais esta tendência e tem um motivo do porquê. Eu vou continuar e aí se surgir mais alguma dúvida do traço oral, aí a gente volta a falar, tá bom? Porque senão a gente vai falar só a live, e daqui a pouco a live tem que ser só a live dos orais. É verdade. Que é muita coisa que dá para falar, né? É verdade, bastante. O próximo traço de formação, ele é a partir de 1 ano até os 2 anos, 2 anos e meio, e esse é o traço do psicopata. Eu vou só ressaltar que não se trata de doença, não se trata de psicopatia, isso é só puramente científico e tirado da literatura, não tem nenhum vínculo, tá? Então, se apeguem somente ao conteúdo. Então, esse traço é um momento onde a criança ela começa a interação, né, com o nosso mundo, ela compreende de que não existe só a mamãe, né? Existe o papai, existe a vovó, existem as pessoas, e estas pessoas, cada uma tem uma intenção. Então, no caso, né, a Amanda ainda não chegou nessa fase, mas, por exemplo, meu filho. Eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho minha avó, e aí para eu conseguir aquele pirulito ali da minha avó, eu preciso negociar com ela, ou eu preciso negociar com a minha mãe primeiro, para que ela deixe, para que a minha avó possa me dar. Então, a criança, ela começa a entender que todas as pessoas têm uma intenção, e ela também tem que ter, e aí ela tem que fazer essa troca, né? Essa negociação. E qual que é a dor desse traço? É da manipulação, que é quando ela compreende que se eu não estou bem, se eu não estou legal, eles não vão me dar o que eu quero. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar servindo, eu tenho que estar ali mostrando que a gente pode negociar sempre, só que querendo dormir, estou enjoada com sono e quero dormir. Você é chato, né?
eu não estou voltando, eu não estou julgando a mãe, nem o pai, nem, né, o meio, o nosso meio, mas assim, se a criança está mais cansadinha, ela está mais chatinha, o que que a gente faz? Deixa ela mais quietinha. E aí, dependendo do indivíduo, da criança, ela vai absorver que quando ela não está bem, quando ela não está servindo, ela fica sem valor. O valor dela diminui. E aí ela volta a negociar novamente o que ela quer. E aí, como eu falei, o recurso desse traço é a negociação. E a dor é da manipulação. É quando ele compreender que você... a primeira coisa que ele vai pensar, quando você fizer um favor a ele, é o que você quer em troca. E isso é automático. O que você quer em troca? Você está fazendo algo por mim, mas o que você vai querer em troca? É aquela chamada dívida. E eu falo que eu detesto a dívida eterna. Eu também tenho no meu gráfico o traço do psicopata, assim, não tão influente, mas eu tenho. E eu falo que eu detesto dívida eterna, que alguém me faça alguma coisa que eu fique ali tendo que pagar sem valor algum. E não é assim, você tem que, algum momento, para mim, em algum momento você tem que pagar. Mas não é o meu traço, não é o meu maior traço. Então vai ter momentos que eu vou fazer o favor, a pessoa vai fazer o meu favor, para mim vai ser tranquilo. Mas vai ter momentos que eu vou ficar encucada. Será que eu tenho que pagar isso e a pessoa não me falou? Então, assim, é automático, é a negociação. E o que é legal falar? Que a negociação a gente coloca no ambiente de trabalho, a gente coloca num ambiente onde é um pouco mais difícil de lidar, e aí você se torna um pouco mais articulado. Né? Não vamos puxar para o lado ruim em questão a patologias, não tem nada a ver. Vamos puxar para o lado de articular? Todos nós precisamos vender, de certa forma, a nossa imagem. E quem que vende a nossa imagem? O nosso lado psicopata. É o nosso lado psicopata que está negociando e falando assim, peraí, vamos segurar essa ansiedade, passar o conteúdo que é necessário passar, para as pessoas verem que nós temos realmente conteúdo e que nós podemos sim atender elas de maneira, dar um suporte inteiro, vamos dizer assim. E aí, em questão a parte de influência alimentar, esse traço ele não vai ter a tendência de aumento de peso, até porque ele precisa se mostrar bem, ele precisa se mostrar líder, ele precisa se mostrar belo, ele precisa mostrar a caminhada dele. Vai ser aquelas pessoas que vão falar assim, olha, você viu que eu fiz tudo isso até chegar aqui? Você vai lembrar de muitas pessoas que fazem isso. Você viu que eu fiz isso até chegar aqui? Então, para ele poder ser um... Eu tô lembrando aqui de um monte. Então, para ele poder fazer isso, ele precisa se mostrar bem, ele precisa se mostrar maior até do que ele é. E aí, se ele tiver um aumento de peso, pode ser que para o padrão que nós vivemos na nossa sociedade, ele não seja aceito. Então, ele não consegue negociar com tanta facilidade. Então, não vai ter a tendência. Ele vai ter a tendência se ele tiver um traço de oral junto, e aí o traço de oral com o traço do psicopata, ele pode se tornar uma pessoa mais vitimista. Ah, ninguém olha para mim, ninguém olha para as minhas necessidades, ninguém me quer por perto, ninguém quer negociar comigo. Então, o traço oral junto com o do psicopata pode ser que ele aumente de peso, mas quando ele estiver na dor do vitimismo mesmo, quando ele entrar nessa, ninguém olha para mim. Por quê? Tanto o oral quanto o psicopata, ele precisa de que outra pessoa faça por ele. Até por isso que o psicopata vai ser o líder. Ele vai ser o primeiro para que as outras pessoas façam. Ele vai ter cargos até maiores, porque ele precisa dessas outras pessoas para que façam. E tudo bem, é assim que ele funciona. Tá? Eu não vou entrar muito, porque ele realmente não vai aumentar. Então, não é o que a gente quer agora. E aí, o quarto traço, ele é o traço que ele começa a se formar no período de 2 anos e meio, até uns 3 anos e meio, que o período do desfraude, que é onde a criança ela já interage com todo mundo, já fala com todas as pessoas, já compreende o que a gente está falando. E aí começa aquela cobrança, né? Ah, você fez as necessidades na roupa, mas você sabe falar, mas você sabe se comunicar, por que você não falou? Por que você não me disse? Esta cobrança da criança, né? Aonde, de uma coisa que ela não consegue ainda controlar, esta cobrança ela acaba registrando de que ela tem que suportar. A criança acaba utilizando outros meios para segurar o cocô. É literalmente isso. Ela usa outras musculaturas. E o que ela registra? Que ela tem que ser forte, ela tem que segurar todo aquele ambiente para não decepcionar a mamãe,
para não decepcionar o papai, para não ser exposta com o irmão, por exemplo, se ela tiver um irmão, para ela não ser, de alguma forma, humilhada. E este traço, ele também vai ter a tendência ao aumento de peso. Quando eu falei em questão ao consumo do álcool, este é o traço que tende a tendência a ter um maior consumo de álcool. Por quê? Porque para eles poder se sentir mais leve, para ele se sentir mais liberto, vamos dizer assim, agora eu posso me expor um pouco mais, vai recorrer um pouco ao álcool. Só assim eu vou conseguir tirar toda essa tensão, né, que normalmente você vai ver a pessoa prendendo o queixo, você vai ver o corpo dela mais tensionado. É uma pessoa que você vê que ela pisa um pouco mais firme, porque ela tem de precisar dessa força. E aí, como ela é toda travada, ela vai consumir o álcool para que ela se sinta mais leve, para que ela tenha a coragem de se expor. E como que ela aumenta de peso? A Mandinha dormiu, eu vou colocar ela aqui, gente. Peraí. Tá. Miguel tá aqui. E como que ela vai ter o aumento de peso? É no momento que ela vai ouvir, né, as outras pessoas, as reclamações, ou quando ela vai pegar a preocupação de outras pessoas e vai querer aguentar, vai querer suportar. Por quê? Porque ele é forte. Esse traço, né, a pessoa desse traço, eu estou só consultando aqui para ver se eu não esqueci de alguma coisa, porque eu expliquei muito do oral e eu estou sentindo falta dos outros traços. Mas essa pessoa, ela vai ter que comer, segurar o alimento, né? Vamos comer, 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 para que eu não fale, para que eu não me exponha, para que eu não diga o que está acontecendo. E aí é assim, é sempre o outro em primeiro lugar. Então, por exemplo, a minha mãe, alguém falou, já falaram do esquizoide. Nós já falamos do esquizoide, já. É o primeiro. Então, assim, eu não vou usar a mãe como exemplo, mas a minha esposa está com problemas, né? E isso é o raciocínio do traço masoquista. Então, assim, a minha esposa está com problemas, eu não posso me expor, eu não posso falar, eu não posso dizer o que está acontecendo porque ela está com problemas. O que eu estou fazendo automaticamente? Sendo forte, aguentando, suportando tudo. E aí, para eu poder não falar, para eu não poder me expor, o que eu vou fazer? Travou. Travou aí, Paulo? Não vi. Não? Não travou, não. Eu escutei você falando tudo. Tá. Para eu poder não me expor, para eu poder não falar o que está acontecendo, né? Para que eu não seja de alguma forma ou humilhado, ou de alguma forma eu seja cobrado por alguma coisa, ou eu não me sinta culpado por algo, eu vou preencher a minha boca. Por quê? Porque eu não posso falar. Eu tenho que ser forte, eu tenho que suportar. E para ser forte, eu vou colocar mais e mais alimento. O que acontece quando na mãe, né? Na gestação? Que aí a gente falou da gestação, das mães orais, mas tem as mães que são masoquistas. E aí você vê que a mãe, ela aumenta muito de peso. São aquelas mães que têm a necessidade, eu sou forte por algum motivo, ou ela tem que encarar uma jornada sozinha em questão da gestação, ou pós-parto sozinha, ou ela se percebe de alguma forma sozinha, ela tem que ser forte, ela tem que aguentar, ela tem que suportar. E o que vai acontecer? Ela vai ter a compulsão alimentar, sim, mas ao inverso do oral, que o oral ele quer preencher o vazio. Ela não, ela quer segurar e quer ser forte, ela quer aguentar de alguma forma o que está acontecendo. E é por isso que ela vai ganhar o peso, né? Enquanto ela não parar de carregar as outras pessoas, enquanto ela não tentar ser tão forte de agarrar o mundo, né? Ela não vai perder o peso. Somente dando a preocupação de quem... a preocupação é sua, não é minha, é sua. Carrega você, não vou carregar, eu já tenho muita preocupação. Enquanto a pessoa não fizer isso, ela vai continuar tendo a necessidade de comer. Porque é só pela comida que ela vai ganhar força e só pela comida que ela vai calar, de certa forma, a voz dela. E só pela comida que ela vai falar assim, não, agora eu vou conseguir trancar. Você percebe que a pessoa até tranca a boca, né? Ela tranca os dentes para que ela não fale. Ela tranca os dentes para que ela não se exponha.
Tanto que uma das características é os dentes. Os dentes, eles são um pouco mais desalinhados. A pessoa, na hora que eu faço a pontuação, os dentes da pessoa, elas são um pouco mais alinhadas. Ou então, ela tem essa parte aqui, ó, mais marcada. Você percebe que a pessoa, isso daqui dela é um pouco mais rígido, mais firme, né? Eu vou falar do último traço, que é o quinto traço, e é o traço rígido. Gente, eu estou só consultando aqui para ver se eu deixei de falar alguma coisa do traço masoquista. E aí, o traço rígido é o último período de formação, que no caso seria até a fase dos 5 anos, no máximo 6, mas até os 5 anos. E aí, os 6 anos começa em questão a poda neural. Mas a fase onde a criança, nós já nascemos com as nossas partes íntimas, mas nós não tínhamos a percepção delas. E aí, essa fase dos 5 anos é onde a criança começa a compreender que ela tem um pipi, que ela tem a parte íntima e que ela sente algumas sensações. Mas, assim, não tem nada com a ligação da parte sexual adulta. A criança, ela só compreende que ela tem a parte íntima ali, que ela tem sensações, ela só não compreende o que é. E o que acontece? Ela começa a enxergar que o mundo, ele é impar, né? A mamãe tem o papai, a vovó tem o vovô, o namorado tem a namorada, né? As pessoas, elas andam em par. E aí, neste momento, é onde ela começa a procurar o par dela. E quem que é o par? Quem que é o par, por exemplo, da menina? O par da menina é o papai. Quem é o par do menino? O par do menino é a mamãe. Então, é a princesinha do papai, é o príncipe da mamãe. E aí, o que acontece? Só que o papai, ele tem a mamãe. Ele não tem só a mim. Eu sou a princesinha, mas tem o outro lado, que é a mamãe. E aí, nesta relação de 3 pessoas, papai, mamãe e eu sou a ponta fraca. Por quê? Quem é realmente a companheira do papai é a mamãe. Com quem que ele vai dormir? Com a mamãe. Eu vou dormir na minha caminha, no meu lugar, no meu ambiente, e ele não, ele vai ficar com a minha mãe. Então, a criança, ela começa a enxergar o mundo realmente em triângulo. E aí, o que acontece em questão a formas, né, do corpo desta pessoa, né, na fase depois da mielinização, na fase onde já começa, assim, o corpo a mudar, vamos dizer assim. Vai ser um corpo mais atraente, vai ser um corpo com mais curvas. Esta pessoa não vai ter a tendência ao aumento de peso, até porque o corpo dela já foi feito para seduzir. Eu não vou seduzir de uma forma, vamos dizer assim, programada. É inconsciente isso. A pessoa já fala um oi, você já fala, nossa, ela já me falou um oi. É um oi diferente, é um oi que brilha. Tudo no ambiente dessa pessoa é perfeito. Por quê? Porque ela não pode ser nem trocada, nem excluída. Tudo vai ser bem alinhadinho, você vai ver que todos os trabalhos dessa pessoa vai sair um pouco mais alinhado. Então, ela não vai ter a tendência a aumentar de peso. Ela vai ter a tendência de ser um corpo mais de curvas. Né? Na hora que ela for malhar, você vai ver um pouco mais de músculos. Esses músculos vão crescer, vai ser um pouco mais sedutor. Aonde que essa pessoa vai começar a aumentar de peso? Quando o problema dela for um problema a ver com a sexualidade. Quando ela não quer, ela começar a registrar que ela não quer ser atraente aos olhos de outras pessoas. Ela vai começar a aumentar de peso. Mas isso só vai acontecer deste aumento de peso se ela tiver um oral significativo no grávido. É tudo culpa do oral, gente? É que o traço oral, ele vai ter a tendência ao aumento de peso. Se a pessoa tem o seu pico na rigidez e ela tiver o seu segundo traço, terceiro traço, for a oralidade, e ela tiver problemas com o ambiente onde ela vive, por exemplo, for um ambiente onde a sexualidade não é aceitável, esse envolvimento entre o casal não for aceitável, onde ela não vai poder, de certa forma, seduzir mesmo, né? No ambiente dela, ela tiver que ser um pouco mais retraída, ela tem que, essa energia sexual, ela tem que fechar, ela vai entrar na dor em outro traço.
vai continuar na dor do rígido, porque o rígido necessita dessa sedução, que é automática, mas ela vai entrar na dor de outro traço, que seria o traço oral. Por quê? Porque é o traço mais espontâneo, é o traço que vai querer se expor e não vai poder se expor. E aí, de novo, vai calar a boca com alguma outra coisa, de novo vai tentar preencher de alguma outra forma. E aí é um mecanismo de defesa do rígido, quando entra nessa dor. Por que o mecanismo de defesa? Se eu tiver maior, como eu falei, se eu tiver maior, outras pessoas não vão me achar tão atraente. Eu não vou precisar arrumar um par. Isso acontece muito com as rígidas, quando elas saem de um relacionamento, o relacionamento não foi tão bom, não foi tão satisfatório, né? Como exemplo, relacionamentos abusivos, não foi satisfatório esse relacionamento, e aí ela vai aumentar de peso. Por quê? Eu não quero arrumar outro namorado, eu não quero arrumar outro relacionamento, eu vou aumentar de peso como uma forma de me garantir que eu não vou arrumar outra pessoa, porque ela vai arrumar, né? Se ela continuar nas formas, nas curvas e nessa seduzência dela, ela vai arrumar outra pessoa. Eu acho que eu consegui falar de todos os traços. Eu nem respirei. Falou muito bem. Eu amei, eu falo com você, né? Eu aprendo demais com você. Cada dia que você fala, eu aprendo muito. E aposto que muita gente está aqui também e já está se autoanalisando, né? Falou assim, gente, acho que eu tenho um traço desse aí. E uma coisa que é importante a gente falar também, você já também falou, todo mundo tem os 5 traços, né? Mas aí sempre vai ter aquele dominante, digamos assim, né? E é muito importante a gente se conhecer, igual eu falei, eu já fiz a análise com a Raquel, e assim, é incrível como que vai batendo. Ficava, Raquel, como assim? Eu sou exatamente isso que você está falando. E o incrível é que ela vai te dando as chaves, digamos assim, né? Não sei como que você chama, não é? Mas é a chave mesmo que você fala, né? Pra gente não entrar na dor. Então, a gente se conhecendo e a gente escutando o nosso corpo também. Porque eu sempre falava para os meus pacientes, então agora eu falo ainda mais. Que o nosso corpo, ele fala, ele conversa com a gente. Então, a gente sente certas necessidades que é realmente do traço. Aí, quando a gente vai ver, fala assim, gente, realmente, eu sinto essa necessidade de, vamos dizer assim, de dar uma pausa, de dar uma respirada, né? Então, tem traços que são, igual eu falei antes, né, com a Raquel, tem coisas tão pequenas que a gente precisa, é bom a gente fazer, mas que, assim, são coisas pequenas que vai impedir com que a gente entre na dor do traço. Então, o se cuidar, o olhar para si, o se mimar, né, Raquel? Então, tem coisinhas pequenas, igual o dormir bem, que a Raquel falou, né? Então, são coisas, assim, pequenas que fazem total diferença. Não, eu falo que você fica negociando, né? Quando você entende o seu gráfico, você começa a negociar automaticamente. O que isso significa? Mas espera aí, se eu tenho um traço oral que é significativo e essa noite eu não dormi bem, ou esta semana eu não dormi bem, o que vai acontecer comigo? Eu até já comentei com várias pessoas que eu fiz análise. Quem tem o traço oral significativo, se não dorme, vai chegar um momento que ela vai sentir que ela perdeu todas as forças dela. Mas isso é normal com qualquer pessoa. Não é. Vai ter traços que vão ter uma resistência maior que mesmo que ele não durma, no outro dia ele vai parecer que não aconteceu nada. Eu conheço pessoas assim. Parece que não aconteceu nada com ela, mas tem pessoas que não, que necessitam. E aí o que acontece? Eu sou oral com masoquista. Para variar, os 2 traços que aumentam de peso. Então, eu sou a pessoa fiel para dizer, eu entendo o que é aumentar de peso e diminuir. Aumentar de peso e diminuir. Eu sei o que é esse efeito sanfona e eu faço negociação muito com os meus traços. Não, mas espera aí, por que você quer se alimentar? É você aprender a compreender o que você está sentindo. Por que você quer colocar agora tanta comida na boca? Por que você está com tanta ansiedade de se alimentar? E aí fala assim, peraí. O que está acontecendo na minha vida? O que eu estou negligenciando? Né? Isso. Peraí, vamos colocar tudo em ordem aqui. E aí é um checklist. É um checklist, né, que você faz. Aí, por exemplo, será que eu falei, né, com as minhas amigas o necessário? Eu falo com a Paula todo dia, praticamente.
Será que eu falei com as minhas amigas o necessário? Será que eu expus ou deixei de expor alguma coisa? Será que eu deixei de chorar? O que acontece na nossa sociedade? Quem chora é fraco. Na verdade, quem chora, quem tem a necessidade de chorar, não é fraco, é oral. E quando a pessoa ela chora, depois do choro, vai vir aquela calmaria, aquela sensação de que não aconteceu nada. Por quê? Porque ela colocou essa energia que está dentro, né? Eu vou até postar essa semana, cada traço tem a absorção de energia de maneira diferente. Então, o traço oral absorve energia para tudo que é canto. E ele só vai sair chorando e falando. Não tem outra forma. Ah, eu vou correr, eu vou massacrar, eu vou... Enfim, não vai adiantar. O oral, ele necessita se expor. Então, quando você une a boa alimentação, essa compreensão do que será que eu devo comer agora, ou por que eu estou pensando agora nisso, em querer comer o mundo? Por quê? O que está me faltando? Será que está me faltando pedir colo, de uma atenção, né? De dormir um pouco mais? Quando você começa a fazer isso, é a negociação dos seus traços. Ou então será que está faltando de um cuidado a mais pro meu lado rígido? Por exemplo, eu estou na live dentro de casa, a minha rígida está aqui para poder brilhar, para mostrar para vocês o melhor de mim. Então, o que eu faço? Eu vou me maquiar, a Paula com batom vermelho, toda arrumada, toda maquiada, eu toda maquiada, e eu coloquei meu salto. Por quê? Eu tenho menos rigidez do que a Paula. Para minha rígida estar aqui bem apresentável, eu precisava de muito mais tarefas para poder chegar aqui. Ah, mas é uma coisa muito simples, é bobo, mas faz a diferença. Escreve o que eu estou te dizendo. Faz a diferença. Eu falo. É uma coisinha simples, mas que faz total diferença. Uma coisinha assim, tem traços que você precisa de, igual a Raquel já falou, se sentir bonita, atraente. Então, você passar um batom já faz muita diferença. Você colocar um salto já faz muita diferença. Então, são pequenos detalhes que fazem total diferença. Sim. Essa semana eu estava conversando com alguém em questão aos stories, eu não sei se foi a Tainã, não sei. Eu falei para ela que o lado dela oral estava num dia, no outro dia ela estava totalmente diferente, arrumada e de salto, e a gente estava conversando o seguinte: parece que o lado executor, porque o traço rígido, ele é o cara, é a pessoa que é executora. Ela pega e vai até o fim muito rápido, assim, com as coisas. Ela pega para solucionar, ela termina assim muito rápido. E eu tava falando para ela. De ser, começar um trabalho, começar alguma coisa e ter que parar para fazer outra coisa. Ela não gosta de ser interrompida, né? Ela gosta de isso ao fim. Tem isso também. Também. A única coisa que vai acontecer se ele estiver na dor, ele vai procurar várias coisas para fazer e ele não vai conseguir se entregar para absolutamente nada. Por quê? Porque ele é multitarefa, ele vai conseguir dividir a atenção. Aí você vai ver o rígido fazendo assim. De manhã ele tá nadando, à tarde ele tá malhando. De manhã ele tá malhando, aí 2 horas depois ele tá nadando, depois ele tá trabalhando, depois ele tá numa palestra, ele vai estar assim. A vida dele vai ser muitas coisas. Você vai ver a rígida dando conta de ser mãe e fazendo mais assim. E aí é que tá. É aonde a pessoa tem que se preocupar e falar assim: se existe um problema, eu vou pedir ajuda. O rígido, ele vai ser difícil de pedir ajuda. Por justamente falar assim, não existe problema. Para as outras pessoas a situação tem que estar perfeita. Mas... Tem que resolver tudo por si, né? Não, deixa eu resolver aqui. Precisa de ajuda. Peraí que eu vou me virar, vou procurar, vou correr atrás e vou resolver. Mas o que é engraçado, se eu não me arrumar, eu que sou mais oral, se eu não me arrumar, eu não acesso esse lado executor. Eu sou extremamente executora. No meu gráfico, eu sou uma pessoa que eu começo um projeto e eu termino. Só que se eu não acessar esse lado executor, eu vou querer cama, eu vou querer descanso, eu vou querer... Então, como é que eu acesso esse lado executor? Negociando comigo mesma. Eu vou colocar de dia um salto, vou me maquiar, vou passar o meu batom que eu gosto, eu vou no cabeleireiro no final de semana, vou me cuidar para que o meu lado executor apareça. Aonde que eu vou negociar com o lado rígido? Ou com o lado oral? Não, já que a partir de certa hora eu quis ser mais rígida, depois das 6 eu vou tirar meu salto, eu vou tirar minha maquiagem, eu vou ficar deitada na cama, eu vou assistir um filme deitada com meu filho.
Isto é saber negociar. Aí o que a pessoa faz? Não, eu tenho que ser produtiva o tempo inteiro, mas não é assim, você não consegue. Porque você tem outros Uma hora traços que precisam, sim, e tem outras necessidades. Então, quando você compreende, eu estou agora no momento deste traço, o que ele precisa? É disso? Então, eu vou dar isso. Ah, amanhã eu tenho uma reunião importante. O que eu preciso fazer para estar lá bem? Então, compreendendo isso, você consegue negociar. Ah, eu quero emagrecer. O que eu preciso fazer para emagrecer? Eu tenho traço oral. O que eu preciso fazer para negociar com o traço oral para eu poder emagrecer? É compreender. Deixa eu ver o Miguel. Miguel. Olha lá. Oi. Então, se eu tenho traço oral e eu quero emagrecer, é saber negociar com esse traço, né? É saber compreender qual é a necessidade dele. Então, tá, eu quero emagrecer, então eu vou chorar, eu vou falar, eu vou conversar, eu vou parar e compreender o que eu estou sentindo, o que está acontecendo aqui dentro. Não é só simplesmente eu vou emagrecer, troquei a minha alimentação, legal, você vai emagrecer porque você diminuiu o consumo de calorias, mas em algum momento esse consumo de calorias vai te pegar. Por quê? Vai ser uma TPM, vai ser um estresse, vai ser alguma coisa que você não expôs, que vai fazer com que aumente a necessidade de consumo calórico e você coloque mais coisas na boca. É tanto que quando a gente atende alguém, eu e a Paula, que a gente já atendeu uma pessoa em comum, nas primeiras semanas tem a necessidade da gente colocar, a Paula colocar ali no cardápio da pessoa, né, Paula? Alguma coisa que tenha o nível de caloria menor. Por quê? Porque a gente sabe que ela, nas primeiras semanas, até ela compreender quais são as reais necessidades, vai demorar. Então, quando a Paula coloca, você pode comer isso em maior quantidade, que tem menos caloria, para te ajudar nessas primeiras semanas que você está na adaptação, de compreender quem você é, quais são as suas necessidades, você já ali das primeiras semanas começam a perder peso, devagar, mas começa a perder peso, né? Eu estava explicando em questão ao cardápio que você, da pessoa que a gente atendeu em questão ao traço oral, que aí eu te pedi, coloca alguma coisa que tenha um nível de caloria menor. Eu acho que vai cortar a minha voz aí. Tá. Cortou? Ah, porque você está recebendo ligação? Sim. Cortou aí? Não. Não, cortou não. Ah, então legal. Então tá bom. E aí a gente estava conversando. De live. E ainda daria Ela muito mais. Agora? Não. Mais tempo agora? Para mim não cai, eu não sei para você. Então, para você apareceu um reloginho avisando alguma coisa? Não, não apareceu nada aqui. Então não vai cair, não. Ah, então tá. Então vamos continuar. Porque por que eu quis, né, trazer esse assunto para cá também? Porque eu falo muito de hábitos de vida, né, saudável, alimentação saudável, mas a gente tem que dar atenção a tudo, né? Ao corpo físico, ao mental e ao espiritual. Então, por isso que eu quis trazer esse assunto para cá, para as pessoas entenderem que é o conjunto, né? Não dá para a gente dar atenção só para uma coisa. Para a gente ter saúde, para a gente viver bem, a gente tem que olhar para todas essas partes, né? Que é o que compõe o ser humano, né? Então, eu quero trazer mais vezes você aqui, Raquel. Porque não, a gente tem muito papo. Nossa, a gente tem muito papo. Muita coisa. Eu tô vendo aqui que o pessoal tá falando que gostou muito, já tá se autoanalisando. É muito bom isso, né? A gente aprender mais a respeito. Você quer dar algum outro recado? Não, eu falei que ia ter surpresa na live. Nós vamos, entre as pessoas que participaram aqui da live, nós vamos sortear uma análise com vocês. Eu não sei se a Paula conseguiu marcar alguns aí, Paula? Não consegui, peraí. Deixa eu ver aqui se dá para ver as pessoas que estão aqui ao vivo. Vai todo mundo aí mandando eu, pra gente poder ver de novo o nome de vocês, né?
para a gente poder marcar aqui, que depois da live a gente vai sortear. Cuidado, filho. Ei, cuidado. Você vai sortear o quê? Uma análise... Só análise, sem a chave mestra. Só análise para a pessoa se conhecer. Análise para saber quais são os traços dela. Não é isso? Isso. Aí eu vou explicar como ela funciona, o que ela precisa fazer para entrar nos recursos dos traços, quais são as reais necessidades dela, enfim. Ela vai realmente se conhecer. Então, vão colocando eu aí e a gente vai vendo. Você quer ajuda, Paulo? Dani Mendes. Carlos. Alex. Luísa. Tá conseguindo colocar? Aqui. E quem já tiver pergunta, já manda sua pergunta que a gente já responde aí. Pode ir mandando a pergunta. Pode. Deixa eu só terminar de... Aqui. Tô anotando aqui. Tô anotando, tá, gente? Pode ir mandando aí quem quer, que eu vou anotar e a gente vai sortear agora. Dani, já anotei. Cadê? Dani, já anotei. Tô voltando aqui pra cima. Que teve gente que passou que eu não tinha anotado. Peraí. Ó, tem paciente minha aqui na live. Tem futuras pacientes também que eu falei, olha, vamos lá. Primeiro assiste a live, para depois a gente... Deixa eu só passar aqui de novo, tá? Para ver se eu não esqueci de ninguém, para não ficar ninguém de fora. Você quer que eu volte e eu vou te falando e você vai olhando? Eu acho que já consegui anotar todos, mas vai falando aí, se você conseguir voltar. Quando... Que eu vou colocar aqui. Trouxe a tesoura. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem bastante comentário. Eu não tô conseguindo voltar, não. Ó, tem a Elza, Dani Mendes, Carlos Marques, Alex Marques. Tem peraí, que tem um nome aqui que eu anotei errado. Deixa eu só ver aqui. Ela comentou bastante aqui que eu vi. Ela falou que está se autoanalisando já, falou que gostou muito. A Naí. Tem a Ângela Maria, você escreveu na Ângela Maria? Escrevi. Eu tenho que escrever o nome dela certinho. Carlos de Almeida. Acho que é Nai. Nai, manda eu de novo aí, fazendo favor. Só para Luísa, anotar seu nome certinho. Ó, Carlos Marques, Dani Mendes, Elza Teodoro, Alex. Aí a Nai, que eu tenho que ver certinho. A Luísa eu anotei também, cadê? Aí a Luísa Tabili, deixa eu ver aqui. Só voltar aqui. Luísa Tabili. Isso. A nega underline GJA falou que ela também quer. A Elza, acho que você já colocou, né? Elza Teodoro. Cadê? Nega. Deixa eu anotar aqui. Nega GJA. E Miguel tá aqui atrás bagunçando, tá? Detalhe. Tainã, anotei. Anai. Ângela. E a nega. Anotei agora a nega. Deixa eu ver mais aqui, se tem mais pessoas pedindo. Tainã falando que a Raquel explicou muito bem. A pergunta aqui, ó. Tenho notado que sou muito estressada, nervosa. Isso pode ter vindo de criança e do ambiente que fui criada? Pois vejo que algumas vezes sou nervosa com meu filho. Então, mas nervosa em sentido que, se for, de certa forma, quando a pessoa ela é muito rígida em questão à criação, ela pode estar ligada tanto ao traço da psicopatia como o traço do masoquista. Precisa ser avaliado. O que seria este nervoso dela? Seria em questão, de vez em quando eu tenho um pico de explosão, né? Eu fico
saio e acabo gritando um pouco, ou de vez em quando eu sou meia tirana, tipo, tem que fazer o que eu quero e vai ser da forma que eu quero, a gente não vai conversar, precisa avaliar. Tanto vai ser do lado do psicopata, que é o lado onde ele quer dominar o ambiente, que aí é o lado tirano, né? Ou então do masoquista, que aí ele vai explodir, porque de tanto que ele está segurando a carga. Do lado agressivo, é o lado mais masoquista, que aí é o lado onde a pessoa está segurando tanto a carga que ela acaba, de certa forma, explodindo. Tem que ver aí, talvez, o lado masoquista e oral, ela deve ter oralidade e masoquista junto, a gente precisa olhar. Mas pela fotinho aqui, ela tem um rosto redondo, é que a fotinha é bem pequena, mas eu acredito que ela é oral. Então, a mistura entre a oralidade e o masoquista, ela pode ser que ela exploda. Porque de tanto que ela segurou, teve um momento que ela não aguentou. Então, ao invés de optar, ela grita em picos de estresse. O que acontece? Ela segura, e no invés de ela conversar, vamos dizer assim, aconteceu o fato, eu vou conversar com meu filho, aconteceu o fato com outra pessoa, não precisa ser o filho, aconteceu o fato com outra pessoa, eu vou parar, sentar e conversar com ela. Não ficar aguardando e esperando que exploda. Por quê? Porque se ela tiver o traço oral e o traço masoquista juntos, ela vai ficar tanto naquela negociação, vou segurar. Eu não aguento segurar, eu vou explodir mesmo. Vou por fora, porque eu preciso me expor. Sabe assim? É a junção dos dois traços que acabam acontecendo isso. Peraí, filho, vem cá. Você que vai sortear, pega aqui. Os nomes estão aqui. Aqui, filho, pega um papel. Um papel e dá pra mamãe. Um só. Isso, agora dá pra mamãe. Ele pegou aqui. Vamos ver, quem que é a pessoa? Quem que é a sortuda? Nega. GJA. Nega! Ganhou análise. A nega ganhou análise. Minha letra tá horrorosa, cadê? Não tá focando, né? A gente tira foto depois. Também. Vai espelhar, mas aí depois você tira a foto, marca ela. Porque se não tiver, a gente vai sortear outro nome. Toma aí, filho. A nega tá aí? Tá. Ó. Até comemorou. Aí ela procura o Paulo ou a mim. A gente agenda. Pra Raquel. Né, Raquel? A gente agenda a análise. E aí a gente quer saber depois da opinião da nega, como que foi para ela saber dos traços dela. A gente vai querer. Eu acredito que vai todo mundo ficar curioso e perguntar, nega, como que foi para ela saber do gráfico dela. Né? E é muito bom. Eu fiz a análise e é muito, muito bom mesmo. Me ajudou demais, tem me ajudado muito. E assim, é uma ajuda que você tem para sempre, né? Porque você tá ali com as chaves na mão. Então, é muito bom, gente. Eu indico muito. Tá perguntando quem é. A nega. Nega underline GJA. Chamaram o bar. O Miguel vai sortear. Cuidado, filho. Depois a gente vai... Eu vou marcar a análise dela essa semana. Depois vocês vão lá no perfil da nega, chamar ela e perguntar como que foi a análise. A experiência dela, né? É verdade. Tem alguém falando que é rígida. A Luísa. Eu, pela foto aqui, você é rígida com oral. É a Glauci, a filha da Elza, que tá aqui. Parabéns! Parabéns! Gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode perguntar. Ou então... Vocês aproveitar podem... que não derrubou a live. Já tem 1 hora de live, passou, já... Deixa eu ver. 19h15, não derrubou ainda. Meu filho, Miguel já tá tirando a luz. E aí eu vou abrir uma caixinha de pergunta logo após a nossa live. Eu acho que a Paula também pode abrir. E qualquer pergunta que você receber, Paula, eu respondo para você e você publica novamente, professor. Tá bom? Tá ótimo. Então, eu não consigo ver o traço do Marques porque não tem foto. A Luísa tem foto, então eu consigo deduzir dela. E por foto também é mais difícil, né, Raquel? Dá para fazer, né? Cuidado, filho.
mas é mais difícil. O ideal é mais por vídeo mesmo, né? Sim, até porque você vai saber as porcentagens. Então, por exemplo, por exemplo, meu primeiro traço é o oral. Eu tenho 28%. Pode ser que tenha uma pessoa que é muito mais oral do que eu. Eu tenho tanto o lado racional quanto o lado emotivo. Então, se a pessoa me tratar somente com o lado emotivo, pode ser que ela me cause ira. Ela pode ser que ela está me tratando de uma forma somente me colocando na caixinha do oral e falando assim, você é sentimental, vem aqui, vem me abraçar. E calma aí, não é bem assim. Então, é legal saber quais são os seus picos, é legal, é bacana. Só que com o gráfico você consegue compreender se você é mais sensível, se você é mais racional. Mesmo com um pico de oralidade, você pode ter outros traços, a soma de outros traços que são mais racionais, e aí pode ser que você seja metade como eu sou. Eu já sou a metade emocional e metade racional. Então vai ter momentos que você vai me ver. Pode falar, Paula. Quando eu estava acompanhando as suas lives, né, que você começou a falar de cada traço, lembra que eu te falei, eu acho que eu pensei que eu fosse esquizoide. Não lembro, Sim. né? Acho que foi esquizoide. Assim, eu acho que eu sou isso daí, hein? Mas depois, gente, que ela fez a análise, eu vi que não tem nada de esquizoide, não. É outra coisa. E é importante, e aí é aquilo que a gente está falando, quando você sabe da sua porcentagem do teu gráfico, você consegue negociar. Então eu falei para alguém aqui que ela era oral, ela é rígida com oral, ou pode ser que ela seja o inverso. Mas assim, o que significa às vezes dela se identificar com o traço rígido ou se identificar com o traço oral? Muitas vezes significa que tem alguma coisa aí que ou a dor ou o recurso ela se identificou. Mas precisa dar uma olhada. Se ela tem mais porcentagem oral, ela tem uma necessidade. Se ela tem mais porcentagem rígida, ela tem outra necessidade. Ô, Marcos, eu sou esquisito? Não, não é esquisito. É brilhante. Olha, tem até ex-paciente minha aqui, ó. Ai, que legal. Tudo bom? Então é na isso. caixinha de pergunta aqui não tem nenhuma pergunta. E já fizeram aqui mesmo. Tá bom? Tá. Então é isso, né, Raquel? Conseguimos passar tudo, né, que a gente queria passar aqui. Depois, depois a gente precisa marcar outras lives. Enchem o saco da Paula lá, chamem ela, fala assim, volta, Raquel, que eu volto. Isso aí, gente. Vamos chamar a Raquel de novo, né? Porque é muito bom a gente se conhecer e ela dar essas dicas aí pra gente. Claro que não dá pra abrir tudo, né, Raquel? Que aí tem que... Não dá para abrir tudo, tem que ir para atendimento. Não tem como. Aí eu posso até falar algumas coisas, mas você mesmo sabe que você já fez análise, você sabe que por mais que eu fale, por mais que eu vá lá nos meus stories, faça aquele conteúdo enorme, que eu fale sobre a junção dos traços, o que acontece se você for oral com masoquista, se você for rígida com masoquista, por mais que eu fale, a experiência da análise, a experiência da chave mestra, a experiência de você aprender a lidar com os seus traços e o seu gráfico é totalmente diferente. Não tem como. É outra coisa. Né? É muito bom, gente. É muito bom. E como eu falei, ela ia falando as coisas assim, como assim? Como assim você tá sabendo da minha vida toda aqui, assim, só olhando pra mim, só olhando meus traços? E é muito incrível. Já tive gente que perguntou se eu tinha uma câmera. Se eu tinha uma câmera escondida na casa dela. Você perguntou. Tem uma câmera escondida aqui que você tá me analisando durante a semana toda para você vir falar essas coisas depois. Mas é incrível, gente. Parece que a Raquel te vigiou a semana inteira, assim, o mês inteiro. Tem uma câmera escondida, o Big Brother. E ela vai falando tudo do seu traço, assim, é fantástico. Aí, a análise corporal é fantástica mesmo. Estão me chamando para voltar para São Mateus. Eu tô atendendo online agora, tá? Não dá para voltar para São Mateus. Não, online é vida. Realmente. Ajuda em tudo mesmo. E é o que eu falei, a gente tem que dar atenção a tudo, né? Não só ao físico, não só ao nosso corpo. A mente também é o conjunto. Então, se conhecer, se autoconhecer, é muito bom. E o que eu consigo, só para enfatizar para vocês, o que eu consigo ver? O quanto você é ambicioso,
o quanto você tem a dependência emocional de outras pessoas, o quanto você executou, né? O quanto você precisa se expor, se você precisa ser uma pessoa mais reclusa. Eu consigo ver no gráfico muitas das coisas. É por isso que o nome, né, é o corpo explica. É porque realmente se explica tudo de acordo com o formato do seu corpo. Aí, vamos marcar consulta, ó. Falando para marcar consulta. Vamos, gente. Chama lá no direct. Então tá bom. Raquel? Eu acho que E é é isso. isso mesmo, é muito bom. Deu para passar bastante coisa. Eu vi que o pessoal aproveitou bastante. Muito, muito, muito obrigada a cada um que esteve na live aqui. Espero, né, que aprendeu bastante aqui com a gente. E é isso. Vamos Paula, fazer mais obrigada lives, pelo né, convite. Raquel? Obrigada pelo convite. Eu fiquei toda empolgada, minha oral exagerou, falou. Mas o importante é que todos compreenderam. Todos compreenderam, você falou muito bem, foi muito esclarecedor. E quem tá curioso, depois chama a Raquel lá no direct dela, tá bom? E eu vou deixar essa live salva também. Então, se tiver alguém que você, né, conhece, assim, ó, vai dar uma olhada nessa live aqui que foi muito boa. Ajuda muito... outras pessoas, que o objetivo desse conteúdo é ajudar outras pessoas a levar conhecimento, para que elas se conheçam e saibam o que está acontecendo com elas e elas consigam realmente enxergar, porque às vezes falta a gente enxergar aonde precisa ser visto, né? Ver aonde precisa ser visto. Isso aí. Tá Vamos bom. tirar uma foto? Gente, vocês podem tirar print da tela? A gente não tirou foto, Raquel. Não. Alguém tira print da tela? Vão dar um sorriso, vocês tiram, tá? Esse era que eu tinha ter tirado. Então é isso, gente. Muito obrigada. A gente vai fazer mais lives. Muito obrigada, Raquel, por aceitar o convite e trazer muita informação, tanta informação que trouxe. E o Miguel tá tirando tudo aqui já. Já tirou minha luz, a minha luz de blogueira, que eu falo. Já tá tirando aqui, ó, o carregador do celular. Tá assim, ó. Ele já tá desmontando o cenário, gente. A Mandinha já dormiu, já acordou. Aí, ó. Já acordou. Olha lá, Amandinha, filho. Ele ama ver a Amandinha. Olha lá. Obrigada, gente. Beijo. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. E agora, como que eu faço para tirar aqui? Obrigada, gente. Agora eu vou tentar salvar a live, tá?